Ai, gente, meu coração, olha, de verdade, não tô conseguindo aguentar de tanta alegria e felicidade de poder estar compartilhando com vocês. Vocês sabem, primeiro podcast, né? Esse projeto lindo, na verdade, esse é o segundo episódio de cinco programas que vão vir para abençoar a sua vida, mas é a primeira vez que a gente faz um projeto podcast. Eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas, muitas famílias serão alcançadas nesse bate-papo aqui, assim, realmente muito, muito bom, assim, suave, falando das coisas de Deus. É tão maravilhoso falarmos das coisas de Deus. E para quem ainda não sabe, esse podcast, esse projeto está sendo inspirado no meu novo EP, És Tudo, que é o nome do EP. E cada episódio está sendo, assim, inspirado numa canção do EP novo, né? E esse episódio de hoje está sendo muito especial. Ele é inspirado na canção Você é Precioso. Essa canção do meu querido amigo Jorge de Paula, ele que também fez Tudo é Possível, né? Então a gente está numa caminhada assim muito linda. Obrigada, amigo. Um grande abraço. E essa canção Você é Precioso é muito especial, porque eu tenho certeza que muitos corações estão sendo alcançados, pessoas que estão sendo realmente resgatadas do mundo de volta para os braços do Senhor Jesus. E ela realmente foi para esse tempo, um tempo de pandemia, um tempo onde a vida perdeu o valor, onde as pessoas estavam cancelando as outras, né, a troco de nada. Então, um tempo difícil, onde as pessoas acharam assim, não tem mais valor. E essa canção veio para te lembrar. E o programa de hoje é para trazer a tua memória mais uma vez. O programa de hoje é Você é Filho. Você é filho, você é amado. E para compartilhar um pouquinho com a gente desse tema, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem canções que estão impactando o nosso país, o mundo, Samuel Messias. Meu Deus! Que alegria, Samuel, que bom. tensão, que misto de emoções estar aqui podendo participar desse projeto incrível. Amém. E eu me sinto muito honrado. Obrigado, Bruna. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Vamos conversar, vamos embora falar, vamos embora abençoar o povo de Deus. Amém. Obrigado, e Samuel, que é assim, eu digo para ele sempre que ele é uma bênção na minha casa. As canções que o Senhor tem dado a ele, que ele tem louvado, entram na minha casa assim de maneira tão poderosa. Glória Meu filho ama louvar o Senhor com as canções. Benção, glória a Deus. Louva o Senhor nas igrejas. Agora eu coloquei, depois de Quando Eu Chorar, a gente faz um medley. Sim. Eu preciso contar isso pra vocês, Vai, gente. É conta. coisa de admiradora. Me perdoe, mas eu preciso falar. Meu Deus, cara. A gente termina, né? Vou me lembrar, pois ainda louvarei, eu louvarei. O choro dura uma noite, Deus mas do a céu. alegria, a igreja louva junto, ela vem pela Já vou pegar manhã. essa senha aí, já vou pegar essa senha. Já vou fazer. Tem sido uma bênção, Samuel. Benção. Obrigado. Eu tenho certeza que muitos jovens estão recebendo muito de Deus. Sim. Como tem sido assim para você ouvir testemunhos, por onde você tem passado? Eu sei que ele já compartilhou com a gente que, graças a Deus, a agenda está cheia. Glória a Deus. E eu não sei se você vai lembrar de algum testemunho, mas se você puder compartilhar, como tem sido essa experiência? Para mim tem sido muito incrível, porque, assim, apesar de estar sendo tudo muito novo, mas está sendo incrível demais ver o que Deus está fazendo, assim, através das canções que nasceram num momento de intimidade com Deus. Amém. Na minha casa, no meu quarto e tal, que eu estava orando, um momento assim, né? Eu e Deus, e ver uma canção que nasceu assim do nada, cara, de Deus me inspirando ali. Você chegar nos lugares e ver as pessoas cantando, e ver as pessoas contando testemunhos, né, do que Deus fez na vida delas através da canção. Não tem preço. Tem testemunhos, todo dia a gente assim recebe testemunhos diferentes, mas tem uns assim que marcam a gente. É verdade. Existem testemunhos que marcam a gente. Uma vez eu fui ministrar numa igreja e esse dia eu levei meu pai comigo, né? Que eu gosto muito de levar ou meu pai ou a minha mãe, porque eles assim foram um dos primeiros que sempre acreditou, assim como você também, você disse que sua mãe, né? Meu pai sua mãe também. sempre, seu pai sempre te levaram. E os meus pais também, eles sempre me incentivaram na questão do ministério. Amém.
E eu fui, esse dia eu levei meu pai para essa ministração, e eu cantando ali a canção e tal, e eu percebi que tinha uma senhora na igreja, que ela estava assim, careca, né? Eu percebia que ela estava passando por um tratamento. E aquilo ali me chamou a atenção e eu continuei ministrando as canções que o Senhor tem me dado. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E a igreja se envolvendo, cantando, cara, foi algo assim incrível. E quando eu terminei de cantar, de ministrar, aí o culto terminou, aí ela veio para falar comigo, meu pai estava do meu lado, e esse dia foi muito marcante, porque meu pai estava comigo, né? E assim, ela começou a relatar que ela estava passando por um tratamento de câncer e os médicos já tinham dado o diagnóstico, uma sentença de morte para ela. Meu Deus. Era tipo assim, só esperar a morte chegar. E foi quando alguém mandou essa canção para ela, e aquela canção de uma forma assim, que a gente sabe que é Deus, né, que faz, né? Começou ali a trazer vida para ela ali naquele ambiente que ela estava, e os resultados foram mudando do exame, e ela contando para mim, meu pai do lado, e meu pai começou a glorificar assim, olhando, e eu querendo chorar, eu me segurando e tal. Aí ela falou, Samuel, e hoje eu vim aqui para te falar que eu tô curada. Eu recebi o diagnóstico de cura através da tua canção. Eu fiz uma campanha através da sua canção e os resultados foram mudando. Deus foi operando um milagre. E tipo assim, algo incrível, incrível, incrível. E eu lembro que isso foi emocionante pro meu pai, para mim, pro meu pai. Meu pai chorou muito e no carro ele foi falando comigo. Caramba, valeu a pena, né, meu filho? Valeu a pena cada lágrima ter persistido. Esse eu acho que é o maior, acho que a maior recompensa é essa, ver pessoas sendo abençoadas através daquilo que Deus nos entregou. Meu Deus, Samuel. E vendo você contar, entrando no parte também desse tema no que a gente está falando, e o Espírito Santo falando no meu coração. Eu imagino que por muitas vezes o inimigo tentou te parar. Sim, sim. Por muitas vezes o inimigo, como fala para cada um de nós, você não vai conseguir, você não é capaz, você... Eu queria que você compartilhasse com a gente, antes da gente entrar assim a fundo nesse tema, eu acho importante quando a gente traz para a realidade das pessoas as nossas experiências. Sim. E você vê testemunhos como esse que você ouviu, fora os que você não ouve e que está acontecendo agora, de milagres através da tua vida, do que Deus colocou nas tuas mãos, que é uma coisa assim, meu Deus, é tremendo. Eu imagino que o inimigo tentou te parar, Eu queria que você compartilhasse com a gente assim, você pensou em parar no início? Nossa. Você achou que você não era... A gente estava conversando aqui antes dos bastidores, como a gente é tímido. Ele estava compartilhando que ele também. Eu falei, se eu puder ficar quietinha num cantinho, assim, com alguma coisa na minha frente para ninguém me ver, eu vou ficar... Nossa, eu sou muito tímido e eu puxei isso do meu pai, cara. Meu pai, eu vou responder isso que você falou. Teve uma fase na nossa casa que meu pai ficou desempregado e minha mãe fez uma garrafa de café para ele vender no banco. Essa história é muito engraçada. E aí ele foi pro banco, minha mãe falou, não, você chega lá, você oferece o café e um bolo pro pessoal na fila do banco. Meu pai é tímido demais, tímido demais. Ele chegou no banco, encostou no cantinho, ficou parado na dele a tarde inteira, até 4 horas da tarde, não vendeu um café. Voltou para casa, aí minha mãe falou, e aí, bebê, vendeu alguma coisa? Aí ele, rapaz, não vendi nada, não vendi. Ela, por quê? Porque tu não conseguiu vender um café? Eu fiquei lá na minha, ninguém veio falar comigo. Se alguém quisesse um café, era só vir falar comigo, mas ninguém falou. E foi a primeira e a última vez que ele foi vender café. E assim, falando de que você perguntou agora do inimigo do inimigo tentar me parar. Nossa, geralmente quando Deus faz uma promessa pra gente, Bruna, essa promessa não cabe no endereço que a gente vive. Não cabe. Geralmente, quando Deus vai te falar... Olha aí, hein, povo de Deus. É um mistério. É um mistério. Quando Deus te faz uma promessa, geralmente, não tem nada a ver com aquilo que você vive. É algo surreal, é algo muito além daquilo que você vive. Que coisa linda. Porque o nosso Deus, ele é assim, ele é grande. É verdade. E Deus sempre me fez muitas promessas, assim, de que ia fazer e que ia acontecer. E quando eu comecei a cantar, inclusive, eu comecei a cantar na igreja uma canção sua, né? Ah, meu Deus! Eu queria ser levado
aos altos céus. Nossa, Ai, Jesus, forte demais. que bênção. Era tema do congresso lá na igreja e a gente sempre, quando a gente cantava, era algo assim muito marcante. E essa música me marca até hoje. Amém. Os momentos que eu tenho de oração, assim. Esses dias eu estava até em casa com a minha esposa, a gente estava lembrando, a gente cantando e tal. Algo lindo, maravilhoso, maravilhoso. E assim, eu passei por momentos muito difíceis, porque uma família muito simples. E você ter que... A caminhada não é fácil, né? Você tem que buscar oportunidades, você tem que de se preparar e tal. E eu sempre fui um cara muito persistente, acreditar Amém. naquilo que Deus falou comigo. Uhum. Glória a Deus. Só que no meio do caminho sempre chegam pessoas, amigos, às vezes pessoas até mesmo próximas de você, que às vezes falam palavras que de repente não sei nem se com maldade, mas liberam alguma coisa assim na tua vida que aquilo ali te dá um baque, te dá um baque. É um balde de água fria. É um balde de água fria e você tá ali na caminhada e tal, tentando construir ali a tua história e tal. Sim. E vem alguém te lança uma palavra. E eu recebi não uma, foram várias. Foram várias, porque tipo assim, cara, isso aí não é pra você, cara. Vai fazer outra coisa. E assim, eu passei muito isso na minha vida. Até hoje, quando eu chego nos lugares, assim, eu vou ministrar numa igreja e quando eu vejo a igreja cantando as canções assim, né, se envolvendo na presença do Senhor, eu lembro dessa fase lá atrás. Eu faço assim, cara, eu falo assim, imagina se eu tivesse desistido lá. Sim, Imagina se eu tivesse, não dado crédito àquilo que Deus falou que falaria. Uhum. Tantas pessoas não estariam hoje sendo abençoadas, não estariam hoje sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Você não teria vivido. Não teria vivido. Toda essa história linda que Deus tinha para você. E eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente nesse momento, sim, por alguma palavra, por algum erro que cometeu, que tenha cometido no passado, e aí vem alguém e acusa, ou por a pessoa realmente olhar para ela e não se achar digno de viver essa história, e o inimigo, como ele é mentiroso, ele tenta encher a nossa mente, dizer assim, você não nasceu para isso, você não... E se nós deixássemos isso entrar... E eu acredito que muita gente deixou isso entrar no coração. Sim. E existem pessoas nesse momento que estão paradas com ministérios atrofiados no meio do caminho. É verdade. Pensando assim, eu não nasci para isso. Passou meu tempo. Olha, se Abraão pensasse nisso, Nossa. E Sara, como que poderia ser? Você estava falando sobre a promessa, eu achei essa frase incrível. Sim. Eu vou guardar para minha vida. A gente sempre, olha, o primeiro programa que eu fiz com a Marina, a gente aprende tanto, né? Olha, a promessa geralmente não cabe no endereço que você tá. E eu logo me lembrei de Davi, que estava lá com as ovelhas, e chega, né, para ser não, mas ele não pode ser ungido e não é ele. Mentira, porque não combinava com Davi, os irmãos mais fortes. Quando Deus falou assim, eu sempre fui muito de ir em trabalhos de oração. E quando Deus usava assim, os profetas assim para falar comigo assim, falava, Samuel, eu te vejo andando de avião, vai ter um dia que você vai andar de avião e tal, assim. Vai ficar cansado de tanto andar de avião. Só que eu olhava para minha realidade, eu não tinha nem uma bicicleta. Uhum, entende? Isso, Deus, e eu andava a pé, e andava quilômetros às vezes para chegar num trabalho de oração, só pelo prazer de estar ali. Não tinha nada... Porque ele só queria estar ali cantando, servindo, tocando. Amém. E tipo assim, quando Deus usava alguém para falar, isso, eu olhava para minha realidade e eu falava assim, caramba, eu volto para casa às vezes, você nem come, pedindo carona, Deus falando que eu vou andar de avião. Meu cara, Deus não cabe. Céu, não cabe. E quando Deus e as coisas vão acontecendo, e Deus vai arrumando as coisas, né? Vai colocando pessoas no nosso caminho, Ele vai nos dando maturidade. Sim, é verdade, né? Abrindo portas até chegar onde Ele quer o nosso destino, né? Mas e tudo depende da gente. Sim. Porque Deus é quem faz. A promessa é dele, então quem vai fazer é ele. Por que depende da gente? Depende que a gente realmente creia naquela promessa. A palavra de Deus, ela diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Então não adianta que não vai viver o sobrenatural se você não tiver fé.
Se tiver com a dúvida ali, não dá para andar junto. Dúvida não anda junto com fé, insegurança não anda junto com fé, medo não anda junto com fé. Então, se o nosso coração, se a gente crê, aí é só esperar o tempo. É só esperar. Mas quantas pessoas que desistiram porque acharam que não vai ser, não é para mim. Sim. E elas mesmo param. Sim. Não foi Deus quem não disse. Deus falou que vai acontecer. Sim. Mas Deus não vai fazer o nosso trabalho. Deus faz o trabalho dele. O trabalho dele. Cabe a nós continuarmos confiando, crendo, tendo fé, agradando o coração de Deus, perseverando ali, entendendo o tempo de Deus. Então eu separei até uma palavra aqui, na verdade, um texto que mexe muito comigo, que está lá em Lucas 15. A partir do versículo 11, para você que está em casa, já começa a parábola do filho pródigo, né? O filho perdido. Mas eu separei aqui, no versículo, deixa eu só achar aqui, que é realmente aqui, ó. Versículo 21, que é algo lindo que você precisa entender isso. Você que está em casa nos ouvindo, você que tem promessa. Todos nós temos promessas. Está aqui, ó, um livro cheio de promessas, né, Samuel, para a nossa vida. Está escrito assim, Lucas 15, 21 diz: o filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia, glória a Deus. O que acontece? Quantas vezes homens e mulheres que por uma palavra que veio contra aquele sonho, uma palavra contra... sabe, o seu coração. Sim. Alguém disse assim, você não é digno, você não é capaz. Sim. Olha para você. Assim como você, Samuel, eu me lembro de quantas pessoas levam para mim e dizem assim, você vai chegar em algum lugar? Olhar para minha mãe e falar, você, Dona Rosemary, para de falar isso para tua filha, vocês moram aqui no Morro da Congonha. Meu Deus do céu. Moram de favor aqui atrás dessa igreja, Jesus no meio do mato, ninguém vê vocês. E tinha a promessa. Tem um pai que fez uma promessa linda. Mas se nós tivéssemos dado ouvidos, assim, eu não sou digna mesmo, não. Quem sou eu? Talvez nós estaremos perdidos hoje. Sabe, talvez, Samuel, você estaria entre ficar parado com aquilo que as pessoas falavam e o que Deus falou, a gente preferiu ficar com aquilo que Deus falou. Exatamente. Você que está nos ouvindo, que está assistindo esse podcast, prefira ficar com aquilo que Deus te falou. É verdade. Prefira acreditar nas promessas que Ele tem para você. E talvez você fale assim, Bruna, mas eu errei. No meio da caminhada, eu estava ali vivendo o meu ministério, eu estava ali vivendo o sonho, mas eu caí. Não tem mais jeito para mim. Olha o que está escrito na palavra. É verdade. Olha o que o pai diz, ele tem pressa em ter você de volta. Sim, sim. Sabe, ele tem pressa, você que está nos ouvindo, Deus tem pressa. Independente do que você fez, ele já lançou no mar do esquecimento. Independente do que você errou, de como foi, ninguém quer mais saber. Deus não quer mais saber. Talvez as pessoas... É incrível, Samuel, como vai ter gente que vai querer lembrar essa pessoa do erro. Sim, é verdade. Porque sempre tem alguém para levantar. Sempre tem alguém para falar. Mas ele, você... Mas você lembra disso? Gente que vai querer trazer a tua memória. Está repreendida em nome de Jesus. Ouça o que o Pai te diz nesse momento onde você estiver ouvindo esse podcast, seja em casa, no ônibus, o teu Pai diz assim, ó, depressa tragam a melhor roupa, depressa tragam um anel, porque o meu filho estava morto. A hora que você decidir voltar, que você entender que o teu lugar em Deus... Ele não mudou, você continua sendo filho. Não importa o que você fez, não importa, você caiu, está disposto a se arrepender. Foi o que o filho pródigo fez. Exato. Ele viu a situação que ele estava vivendo, ele falou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai.
Vivendo Sim, uma imundície, sim. vivendo naquela miséria, sabendo o pai que tinha. Exatamente. E ele botou no coração, cara, eu vou me levantar. Amém. Eu vou me levantar Amém. e vou ir ter com meu pai. Amém. E foi o que ele fez. E a Bíblia fala que antes que ele visse o seu pai já tinha visto ele. Uau, é muito né? forte. Essa passagem é muito incrível. Eu fico olhando que os olhos do Senhor, eles sempre estarão além daquilo que a gente Amém. vê. Os nossos olhos, eles vão até aqui, mas os olhos de Deus, ele sempre vai além. Amém. Ou seja, então, quando a gente se posiciona como filho, Uau. se posiciona ali como filho de Deus, sim, a gente está sujeito ao que os olhos de Deus estão vendo. Amém. E a gente não vive mais aquilo pelo que a gente Pelo vê, natural. a gente vive pelo que ele vê. Amém, certo? que são coisas grandes, Coisas grandes e firmes. Amém. Então, para a galera que está ouvindo, para a galera que está em casa, cara, independente da situação que você esteja vivendo, independente da palavra que foi lançada ao teu respeito, acredite, só depende de você. Mas depende o quê, Samuel? Se levantar, se levante. Se levante, porque o teu lugar não é aí. O teu lugar é como filho, é estar junto do teu pai, cumprindo o que ele designou para você cumprir na terra, em nome de Jesus. Amém. Ô, glória, toma Glória posse disso onde você estiver. Amém. Eu tenho certeza, Samuel, eu disse para a Marine que esses programas, eu tenho certeza que nós vamos ouvir muitos testemunhos. Sim. Que as pessoas vão te encontrar. Eu Glória tenho declarado isso. É um projeto que nasceu no coração. Eles vão te encontrar e falar assim, olha, Deus mudou a minha história. Eu estava ouvindo isso, quando você começou a falar, Samuel, olha, o Espírito Santo falou comigo e eu fui resgatado. Porque a gente está vivendo um tempo tão complicado, onde a vida perdeu o valor. Nós falávamos aqui antes de começarmos que o cancelamento. Nossa. Como que as pessoas têm prazer de cancelar o outro? Sim. As coisas parecem que perderam o sentido. Perderam o sentido, ninguém tão se importa ódio. mais com o coração do outro. Não se importa o que tem por trás dali de um perfil, né? Às vezes tem uma família, tem sonhos e as pessoas não estão nem aí, simplesmente pelo prazer de ver cancelar a outra pessoa. Sim, destruindo sonhos. Pessoas que talvez estão saindo daquele cancelamento para tirar a própria vida. Exatamente. Olham tudo que está acontecendo a seu respeito e falam assim, então eu não tenho mais valor, eu vou tirar a minha própria vida, não tem mais jeito para mim. A palavra está se cumprindo, a gente sabe, o amor está se esfriando. Sim, nos últimos dias Jesus está voltando e a gente tem visto isso aí todos os dias, os acontecimentos, aquilo que a gente... o amor, como você disse, o amor se esfriou. As pessoas não amam mais, não estendem mais as mãos para ajudar outras pessoas. E parece que o prazer é ver pessoas, botar pessoas para baixo, no chão. Passar. Uma vez eu ouvi, eu nunca mais vou me esquecer dessa palavra. Se eu não me engano, pastora Helena Tanuri, e ela falou assim, foi uma pregação, tem coisas que ficam marcadas, né, na nossa vida. E ela falou assim, nós fazemos parte de um exército nesses dias, que é o único exército que quando vê um soldado caído, passa por cima, pisa em cima da mão desse... E tem prazer. Tem prazer de passar por cima. Em ver aquele soldado ficar no meio do caminho. Se tiver pendurado, então, ali no abismo, pisa em cima da mãozinha daquele soldado para que ele caia de uma vez. Nossa. Isso ficou marcado na minha vida. Eu nunca mais esqueci. É uma grande verdade. Grande verdade. A gente está vivendo o tempo onde a pessoa não volta mais e diz assim, não, ninguém vai postar essa vergonha, não, ninguém vai ninguém vai inflamar. Sim. E isso está escrito aqui. A palavra do Senhor nos diz... Gente, eu estava conversando com o Bruno ontem. A palavra de Deus, ela nos direciona para tudo na nossa vida. Não há nada que não esteja aqui. É incrível. Amém. Como a palavra se renova. É verdade. E uma das coisas que está escrito aqui, que o Senhor abomina, é a contenda entre os irmãos. Sim. E é a partir da contenda entre o próximo que você está difamando o teu irmão, ajudando a derrubar ainda mais o teu próximo. Então, que nós possamos estar atentos a conversinhas... nós, eu digo, Bruna, estou me incluindo, sabe? Porque às vezes num comentáriozinho que a gente está ali, tem alguém sendo destruído. Por que eu vou levar para frente algo que não vai mudar a vida de alguém? É verdade. Então que nós possamos vigiar
Porque ali há uma alma. Ali há alguém precioso. É um irmão. Jesus morreu por ele também. Ele é parte do corpo. E nós... Não, olha só, esse assunto não vai sair daqui, não. Acabou esse assunto. Acabou esse assunto. Acabou. A gente vai lá, vai levantar o nosso irmão, vai ver ele de pé, vai ver ele caminhar. Glória a Deus. Mas a gente também... Aí hoje eu trago uma outra realidade aqui também. Como que as pessoas têm dificuldade de ver o outro fazer sucesso? É verdade. Vou até bater na mesa aqui. Esse ponto foi forte. Misericórdia, Samuel. Verdade, é verdade. As pessoas não têm prazer, não existe prazer em ver o outro fazer... Ao invés de se alegrar, tinha que estar se alegrando, porque a vida é uma fila. Então é o seguinte, se chegou a vez dele, tá chegando a vez de outra pessoa atrás, entende? Então eu acho que isso que falta, as pessoas entenderem que na vida é uma fila e é um processo. E não acaba, né? Tipo, Sim, tipo assim, não, ele tá na minha frente... Ai, meu Deus, ele vai chegar, a bênção vai acabar ali nele. Quando chegar na minha senha, Deus vai falar assim, poxa, tua senha. E outra coisa, o que Deus tem para você é teu. Exatamente. Entende? O que Deus tem para você é teu. E o que é para você não cabe em mim. Exatamente. O que você vai fazer? O que você vai fazer, eu não posso fazer. Eu não vou conseguir fazer. Então as pessoas têm essa dificuldade de querer aquilo que não é dela, aquilo que Deus não preparou para ela. Exatamente. E eu vejo muito isso também nos posts assim, de internet, como que às vezes um post de tristeza e tragédia viraliza. Sim, viraliza. E a palavra também diz chorar com os que choram. Sim. Mas a impressão que eu tenho é que nesses dias que a gente está vivendo é que as pessoas choram junto. Agora, você posta um post de alegria, de festa, de vitória, não vai ter o mesmo... Como é que fala? O mesmo alcance. O engajamento não vai ter. Não vai ser, porque... As pessoas vão ver e não... E às vezes nem curte, né? Nem curte. Tipo assim, tá ok. E se você for uma pessoa que vive em função disso, de resultado, já era. Já era. Você está perdido. Não, então é mais uma lição para a tua vida. Não viva em função do que dizem a teu respeito. Glória a Deus. Não viva em função do que estão te curtindo ou te cancelando. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Eu vou dizer isso em todos os programas. Você é o que a Bíblia diz. Você vai chegar aonde Deus diz que Aleluia. Você vai chegar. Glória a Deus. Então tá repreendido o que falam a teu respeito, que é contrário à palavra, nem ouça, não perca teu tempo. Não estão te curtindo? Vai perguntar para Deus. Ele está curtindo o teu estilo de vida? Vamos trazer para a nossa realidade. Deus, o Senhor está curtindo? Está me dando coração. Vou trazer aqui, né, gente, para o nosso linguajar jovem, porque nós somos jovens. Jovem sim, tá, irmãos? Deus está curtindo como eu estou falando, como meus pensamentos, meu estilo de vida. Eu estou impactando. Deus, o Senhor está se agradando? Não me importa se as pessoas não estão se agradando. Sim. Mas que Deus curta, que Deus se agrade. Exatamente. Que Deus olhe e diga assim, não, ali está um filho que está resgatando outros para o reino. Glória a Deus, é verdade. Então, se você está de pé, como a palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não caia. Se nós estamos de pé, vamos vigiar e não vamos derrubar os outros. Está repreendido. Pega na mão do teu irmão, querido. Se alegre. Meu irmão chegou lá longe, ganhou. Olha, Samuel Messias ganhou 300 Grammys. Oh, glória! Eu vou estar ali e falar assim, eu sou fã do Samuel. Oh, glória a Deus pela vida dele. Nós temos que olhar pela vitória do reino, né, cara? Exatamente. Porque quando a gente começa a olhar pela vitória, quem ganha é o reino, a gente tira esse negócio de competição. Tá repreendido, é competição. Competição hoje é o que mata. Então, quando a gente olha pela visão do reino, tipo assim, quem tá ganhando é o reino, são pessoas sendo alcançadas. Mais gente são mais gente sendo salva, mais pessoas sendo transformadas, Amém. Cara. Eu acho que mudaria muita coisa. Mudaria. Mas a gente tem... aqui, trazer realmente os pensamentos de Deus para nós. Sim. É viver realmente a verdade do Senhor na nossa vida. É verdade. E quando a gente vive isso, a gente muda completamente o nosso foco. É verdade. Sabe? As coisas naturais, elas perdem... É muito vago. É isso aqui que você quer? É isso aqui, querido, que você sonha? Só isso aqui? Deus tem muito mais. As coisas do reino, elas são muito mais... grandiosas, são coisas incríveis. Então, que nós possamos a cada dia estarmos ligados nisso, entendendo quem nós somos em Deus. Sim.
e alcançando essas vidas que estão nesse momento agora caídas. Nós vamos como um exército. Como um exército. E nós precisamos... Por que nós precisamos estar vigiando? Porque é o que você falou, quem ganha é o reino. Enquanto Samuel está lá no Maranhão, Bruna Carla está na Bahia. Somos um corpo. A Aline Barros está em São Paulo, Sim. Midian está lá no Espírito Santo. Em cada parte do mundo e gente, de cada bairro. E é uma engrenagem, um corpo. Exatamente. Um corpo em Tá aí movimento. ali aquele povo Hoje, trabalhando junto. Exatamente. Por exemplo, um corpo, se você não tiver os seus pés você não consegue, você não vai conseguir andar. Assim. Então, você vê a importância de cada membro do seu corpo. Exatamente. A importância das mãos, a importância dos pés, a importância do... Entende? Então, a questão não é quem está em cima e quem está embaixo. Cada um tem a sua importância no corpo. Sim, exatamente. Cada um tem a sua função, tem a sua... Entenda qual é o que você foi chamado para fazer. O que você foi chamado, o que você foi chamado. Até porque eu sempre tive uma questão comigo, Bruna, que tem pessoas que Deus nos chamou para alcançar o Brasil. Tem pessoas que Deus chamou para suprir ali a cidade, para suprir a igreja, para suprir... sabe? Para estar ali e suprindo a questão da sociedade ali na sua volta. É verdade. Entende? E quando você começa a querer aquilo que Deus não desenhou para você, eu acho que onde começa também a haver muita frustração. A frustração, sim, exatamente. Entende? Então, eu acho importante você saber o que Deus desenhou para você. Exatamente. O que Toma Deus, posse disso. exatamente o que Deus designou para você. Porque quando a gente sabe exatamente o que a gente veio para fazer, não há frustração. Não há frustração. Estando em cima, estando embaixo, somos você está fazendo com o completos, coração sim. feliz. Você está fazendo para Ele. Está frutificando, Está né, frutificando. Samuel? Exatamente, exatamente. E eu estava falando, a gente estava lembrando sobre competição, me lembrou que quem começou a competição, né? Lá no início, de tudo, lá atrás, quis ser maior que Deus. Satanás, entendeu? Meu Ele Deus do céu. Quis ser maior, ele estava ali, não precisava, sabe? Então, que nós possamos, assim, a cada dia, tomar muito cuidado com isso. Sim. E realmente estarmos entendendo quem nós somos em Deus, porque é por causa disso que há muitos filhos perdidos. Sim. E aqui nessa parábola a gente vê sobre pessoas que... Aí a gente entende o cuidado de Deus com a gente também em todas as áreas. Aqui o filho, ele chega para o pai e ele pede a parte dele na herança. Tem coisas que a gente quer receber de Deus que não está na hora, sabe? Antes da hora. Meu Deus. E que Deus está dizendo assim, não vai ser bênção. Nossa. E aí aquilo que era para ser bênção, também está na palavra isso. Torna-se maldição. Torna-se maldição. Então, assim, a gente às vezes pede algo e Deus está falando assim, olha, não é isso que eu tenho para você. Agora, eu tenho até isso que você está pedindo, até vou te dar. Mas não é o momento. Eu tenho outras coisas antes disso. Essa herança aqui é para depois. Então, talvez pessoas que estão agora nos ouvindo, que se frustrou, porque talvez tenha recebido uma bênção e saiu da igreja. Exatamente. Deus abriu uma porta de emprego, a pessoa foi embora. Esses dias eu estava, dentro disso que você está falando, eu estava em casa conversando com a minha esposa e eu falei com ela, fazendo uma análise da minha vida, assim, se eu fosse puxar assim, lá atrás, né? Quando eu queria muito estar vivendo lá atrás o que eu estou vivendo hoje, eu fazendo uma análise da minha vida, eu pensando assim, cara, se eu estou vivendo, isso que eu estou vivendo hoje, se eu estou vivendo há 10, 15 anos atrás, eu não teria estrutura para poder... Olha assim, aí. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas lá atrás eu não tinha. Pô. Exatamente. Deus foi te moldando, né? Deus foi me moldando. Preparando para isso. Sim, exatamente. Lá atrás eu achava que, tipo assim, pô, caraca, tá demorando, cara, não acontece com todo mundo, não acontece comigo e tal. E eu entendia que era um processo de Deus. Deus estava trabalhando, Deus estava me forjando, Deus estava me moldando. Amém. E hoje eu entendi, em casa conversando com ela, eu entendi que eu não estava preparado para receber. E se Deus te desse... E se Ele me desse... Você tinha se perdido. Eu estaria perdido. De repente, eu não estaria nem aqui conversando com você hoje. O ministério, em vez de avançar, ele teria parado no meio do caminho. Parado no meio do caminho, cara. Mas graças a Deus que o Senhor tem feito as coisas tudo no seu tempo. Amém.
tudo. Samuel, tá acontecendo, tá velho, velho nada. Promessa nada, de Deus. Promessa. Nada. Como a gente falou sobre Abraão e Sara. Não tem, enquanto houver vida, e Deus vai te dar vida para viver aquilo que Ele tem sonhado. Não importa a idade. Não existe isso para Deus. Deus não trabalha com os nossos números. É verdade. Deus não trabalha com o jeito que a gente... O nosso cronograma não é o de Deus. Então, você pode ter 100 anos e a promessa vai se cumprir na sua vida. A Deus, é verdade. Então, não se frustre, não dê ouvidos, não saia da casa do Pai. A gente vê também muita gente que se magoa dentro da igreja e aí pega... E é importante lembrar isso, aqui eu vou falar sobre duas coisas aqui agora. Sim. Pessoas que se frustraram e não querem mais saber da igreja, sendo que isso não existe. Não existe você ficar em casa, não existe você não ter pastor. Isso não existe. Não existe. Você precisa ter pastor. Você precisa estar plantado. Você precisa estar submisso, sim, servindo a um corpo, servindo a uma igreja. E lembrar que todo lugar, toda igreja, não é perfeito. Você está lidando com seres humanos. Sim. Você não está lidando com anjos. Verdade. Você está lidando com gente. Com gente. E assim como você magoa, as pessoas também estão sujeitas de magoar, sim. a te entristecer, a falar de uma maneira errada que sim. às vezes errou. Então a gente tem dois tipos de pessoas que saíram e que servem a Deus de casa e acham que tá certo. Ei, querido, Deus está te chamando, hein? Deus está, olha, dizendo, para com isso, volta. Eu quero você servindo, quero você dentro da igreja, quero você sendo frutificando, né? E tem aquelas pessoas que se magoaram de uma maneira tão forte que elas se afastaram de Deus. Se magoaram com pessoas e botaram a culpa em Deus. Meu Deus, Samuel. Sendo que Deus está assim, de braços abertos, esperando essas pessoas, Samuel. O pai do filho pródigo, ele poderia, se fosse por essa visão, ele poderia, quando o filho chegou e falou, pai, pequei contra ti e tal, ele poderia chegar e dar uma bronca. Falar assim, pecou mesmo, vem cá, vai ficar aqui com os outros aqui. Ou então, nem te quero aqui. Nem te quero aqui. Pode sair. Exatamente, mas o pai nem respondeu aquilo que ele falou. Ele ignorou. Nem respondeu. É verdade. Ele já mudou de assunto. E eu acho que a visão de Deus é assim, sabe? É sempre pra frente a visão. Eu acho que para trás a gente tem que ter como referência, né? E ir para frente tem que ser o nosso objetivo. Exatamente. A gente tem que olhar para trás. Esse dia eu estava numa igreja e eu ouvi o pastor falando que o carro ele tem o para-brisa, que ele é grandão, e tem o retrovisor, que é menor. Né? Que significa que a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Incrível, então, para trás tem que ser só a nossa referência. Isso aí, o que eu não posso fazer de novo. O que eu não posso fazer. Olha, aquilo ali, no passado eu errei, não vou errar de novo. Não vou errar de novo. Amém. E olhar para frente. Olhar as experiências para ser grato, né? E tal. Mas está com olhar. Exatamente. Eu acho que o olhar de Deus é isso aí, com a gente, com a gente que peca, pecadores. Eu acho que Deus está sempre querendo começar uma nova história. Amém. Né? Amém. Então, para você que está em casa aí, cara, você pode estar falando assim, caramba, mas Samuel, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Estou tanto tempo fora da igreja que eu acho que, nossa, eu tenho que fazer muita coisa. Não, cara, Deus está disposto a começar uma nova história. Aleluia. Para você. Amém. E uma história de dupla honra. Até porque a Bíblia fala que eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, né? Pensamentos de paz. Então Deus tem pensamentos de paz para a tua vida. Receba essa palavra. É tempo de voltar, é tempo de recomeçar. Amém. Entende? É tempo de caminhar de novo com o pai, tá caminhando ali com o filho. Glória e é isso aí, tirar esse pensamento de órfão, né, cara? Sim, e acusação. De acusação. O acusador é Satanás. Ele veio para isso, ele veio para acusar, ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas ele está repreendido. Exatamente. A gente sempre eu penso assim, a gente tem que colocar uns desafios, né? Práticos do nosso dia a dia. O desafio desse podcast vai ser o seguinte: a pessoa vai se levantar. Sim. Tá? E ela vai agora se olhar no espelho ou... vamos botar assim, todas as manhãs quando você acordar, você vai se olhar no espelho e você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, você é amado. Glória a Deus. Você é filho. E isso funciona. 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 Você vai dizer pensamentos
mentirosos, eu te rejeito. Aleluia. Pensamentos de acusação, eu te rejeito. Eu não sou o que você diz, Satanás, eu sou o que Deus diz. Glória a Deus. Eu sou precioso, não importa os meus pecados. É claro, a gente não vive no pecado. Sim. Há uma mudança quando a gente, sim, a gente se arrepende. Sim. Mas quando a gente erra, o Senhor está disposto a... Não estamos falando sobre viver no pecado. Exatamente. Estamos falando sobre falhas que estamos sujeitos a errar, às vezes entristecer alguém sem querer, não foi por querer. Somos seres humanos. Sim. E é sempre estar disposto a pedir perdão. Pedir perdão. E a perdoar também. Sim. A liberar o perdão também. Eu Não acho adianta... que é o mais difícil, né, cara? Quantas pessoas precisam liberar o perdão, né, cara? Às vezes de coisas pequenas ficam carregando isso pro resto da vida. E não percebe que só o maior prejudicado é ele mesmo, que está carregando. Às vezes a pessoa que fez nem lembra mais e a pessoa está com aquilo no coração. Não, ele fez isso comigo. Então a importância de liberar o perdão, né, cara? De dar um start na vida, recomeçar, né? Amém. Então esse é o desafio, você vai se levantar. Sim. Eu separei aqui também em João 8,36. Deixa eu ver aqui, dizer para você que está nos ouvindo, você vai se levantar. Aleluia. Para viver realmente uma nova história. Aleluia. Com o Senhor. Você vai dizer, todos os dias você vai se olhar no espelho e você vai dizer assim, você não é o que o diabo diz, você é precioso, você é amado, eu rejeito as acusações, eu rejeito o que o inimigo fala sobre o meu passado. Guarda o que Samuel está falando para você. Deus tem para você coisas incríveis. Glória o que passou, ele já jogou no mar do esquecimento. Deixa eu ver aqui. Aqui, isso mesmo. João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Glória a Deus. O Senhor te chamou para ser livre. O Senhor te chamou para ser livre de toda acusação. Tudo que o inimigo tem lançado, todo o peso fora. Se isso está te prendendo para que você volte aos braços do Pai, hoje está caindo por terra, Samuel. Em nome de Jesus está caindo por terra as amarras de Satanás de passado, acusações de quem você fez, de quem você era. Não, o Senhor está te fazendo livre de tudo isso para recomeçar, para se levantar. Você é filho. O Pai tem pressa em te ter de volta. Aleluia. O Pai tem pressa em te dar uma nova veste, em te ter de volta junto da casa com os outros filhos. Sabe, a tua história vai ser transformada. Então se levante aonde você estiver. Se levante para viver uma história de vitória, de milagres, de poder. Aleluia. E o Senhor, Samuel, Ele nos livra. Eu separei alguns pontos aqui. Sim. O amor de Deus, Ele nos encontra, independente de como estamos. Então, isso aqui eu quero direcionar para pessoas que nesse momento estão dizendo assim, mas eu estou no pecado, eu estou no erro, o Senhor está te encontrando hoje. É tempo hoje de... É tempo hoje. Não importa onde a pessoa esteja. Não importa o que você está fazendo. Sabe, o amor de Deus, ele está disposto a pegar você aí onde você está, te dar uma veste nova, assim como a Bruna falou. Amém. Sabe, um anel, dar calçado para você e recomeçar a tua história. Né? E o Espírito Santo assim me direciona, eu vou ouvir esse testemunho, depois a gente vai contar, para falar para alguém que está ouvindo esse podcast, você está aí no mundo do tráfico e o Senhor está te chamando hoje para viver uma nova história. Aleluia. E o Senhor está te libertando. Talvez você esteja aí nesse momento, diante de drogas, de armas, e você está dizendo assim, mas Deus me ama aqui, Deus está me encontrando aqui, e de repente você está olhando aí para tudo isso, e o Espírito Santo está te dizendo nesse momento, que diante de tudo isso, Ele está dizendo, eu te amo, Aleluia. E eu tenho uma história para você. O meu amor está te encontrando aí e está te tirando daí, de volta para os braços do Pai para viver uma história nova, para viver um novo tempo. E o Senhor, Ele nos faz livres, Samuel, dos medos, dos traumas,
sabe? Daquilo que eu sei que tem pessoas também que às vezes estão afastadas dos caminhos do Senhor ou que ainda não conhecem esse amor porque sofreram um trauma de família, Sim, que não foi sim. amado pelo pai, Sim, sim. que não foi amado pela mãe. Mas a palavra também diz que, lá em Salmos, pode uma mãe Nossa, e um pai eu se amo esse esquecer texto. de um filho, é lindo, né? Nossa. Mas o Senhor não se esquece de você. Glória a Deus. Então Ele te livra dos teus traumas. Chega de ficar vivendo de traumas. O Senhor te livra. Se é isso que está te impedindo, fora da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está olhando para o alto para viver uma nova história. Volta para os braços do Pai, Ele te cura. Glória a Deus. O Senhor, Ele te livra das dúvidas. O Senhor te livra da insegurança, da incerteza do amanhã. Talvez você esteja assim pensando, meu Deus, mas o futuro está tudo tão incerto. Será que se eu voltar para a casa de Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Não se preocupe, o Espírito Santo vai te direcionar. Ele que faz a obra, Ele que vai encaixando tudo no tempo certo. Ele que vai tirando, porque existem pessoas que falam assim, cara, mas primeiro eu tenho que largar isso. Exatamente. Né? Primeiro eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de me prostituir, tenho que parar de usar drogas para poder eu voltar. Não. Não. O Senhor está falando, venha como você venha está. como você está. Vem como você está. Porque no meio do caminho, o processo, Ele mesmo vai fazendo a obra. Glória a Deus. Ele vai lapidando. Glória a Deus. Ele vai te preparando. Até porque todas as pessoas, eu acredito nisso, Bruno, todas as pessoas, existem gente que olha para você, aí onde você está, e fala assim, cara, te vê como referência. Existem pessoas que te veem como referência. Então, o fato de você se levantar, você tem noção do que vai acontecer quando você se levantar? Meu Deus, Quantas pessoas, né? Você entende isso? De quantas pessoas estão olhando para você e a tua atitude de simplesmente se levantar e dar um passo em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Já a obra que vai começar a ser feita, você entende em volta? É muito tremendo, Eu acredito Samuel. muito nisso, que existem pessoas que nos olham e vê como referência. Exatamente. Então, a importância da gente tomar a atitude certa, Sim. se levantar. Sim. Então, quando você se levanta, quando você toma uma atitude, você não está simplesmente fazendo algo por você. Não. Mesmo que de forma inconsciente, Sim, você entende? Você já está começando a influenciar pessoas no movimento. Uau. E é assim que Deus faz. Cara. Amém. E é por isso que o inimigo tem tanta sede. Exatamente. Contra vidas, porque ele sabe que uma vida com propósitos são outros corações alcançados, E aí assim vai, é o reino crescendo. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio que depois desse podcast, muitos e muitos corações serão alcançados, através dos outros vão ser alcançados. Glória a Deus. Samuel, eu quero muito te agradecer. Eu que quero te agradecer por esse presente incrível. Que maravilhoso. Eu sempre acompanhei seu ministério, sempre fui assim um admirador, sabe? Tive você como referência, tenho você como referência. Amém, a sua família, a gente sempre acompanha, inclusive mandei mensagem até lá pro seu esposo. Ele falou, e a gente meu fica Deus, assim, que honra. eu e a minha esposa, nós ficamos assim olhando, cara, que família, cara. E Samuel agora vai ser papai. Você papai agora. Que coisa linda, Deus é bom. Deus é bom demais, cara. E a gente está muito feliz. Amém. O Telzinho é um menino, né? Um menino, bênção. O Telzinho já está vindo. Profeta. A gente está nessa fase aí de arrumar as coisas para receber ele. Amém. E tem sido um momento assim muito incrível de Deus, um presente de Deus. E eu quero te agradecer. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço, vai ser incrível essa tua nova fase. Amém. Essa família linda que Deus com certeza vai continuar abençoando e realizando os sonhos de vocês. Glória a Deus. E através de vocês, quantos e quantos milhões de corações estão sendo alcançados. Senhor, Deus continue te usando. Amém. Sabe, com autoridade mesmo, não só nas composições, como na voz que você tem, maravilhosa, que chega aos corações, que Deus continue derramando unção nova a cada dia. Amém. E que você chegue cada vez mais longe para o reino, para a glória do Senhor, que Deus continue guardando o teu coração, nessa humildade, nessa simplicidade. E obrigada mesmo. Amém. Eu que agradeço. Amém. Gente, eu vou encerrar. Acabou o nosso tempo. Já acabou, já tem um tempinho, mas estava tão bom que a gente continuou, porque é assim, falar da palavra, falar das coisas de Deus, não tem como. A gente vai embora, sabe? Flui, porque é muito bom. Vamos falar de boas novas. Gente, vamos parar. Olha, para de falar coisas desnecessárias.
Abre a palavra, prega a palavra, compartilha esse podcast, sabe? Compartilha a vida, porque é isso que nós estamos precisando hoje, para o nosso tempo, é da palavra de Deus viva no nosso coração. Então compartilha mesmo, que Deus te alcance, que Deus continue te abençoando. E vou encerrar cantando um pedacinho dessa canção, que é Você é Precioso. Então lembre-se, você é filho, você é amado, e diz assim, ó. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço. Para Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. Meu Deus. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você para Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro. Não deixe o seu passado apagar o seu futuro. Quero mandar um beijo pro Eli, um grande abraço para Eli Soares, para essa família, ele que gravou comigo essa canção. E toma posse dessa palavra. Você é precioso, tem um futuro de Deus para você. E você é amado, você é filho. Obrigada, Samuel. Deus te abençoe. Valeu!